E aí galera, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Jameson, sou um dos integrantes do Avivados pela Chama e hoje estou responsável para trazer uma palavra para vocês, que o tema principal é sobre a voz do Senhor. Então, vamos lá? Bem, e o nosso texto base será lá em Gênesis 15, onde Abraão está lá na sua tenda falando com Deus. Então Abraão fala com Deus o seguinte: Senhor, então, eu tô ficando velho, né? E eu não tenho nenhum filho, nenhum herdeiro para pôr na minha casa. E tenho um filho do servo e eu farei esse herdeiro da minha casa. Então Deus faz: não, esse não será o herdeiro da tua casa. Aí Abraão fala: mas eu estou ficando velho, Senhor, e eis que o Senhor não tem me dado semente. E Deus fala: Abraão, vem cá. E chama para fora da tenda. E quando Abraão sai, Deus fala: olha para o céu. Tá vendo essas estrelas que tá aí? Se é que podes contar. Ele fala que Deus não tem humor, né? E então Deus firma essa promessa com Abraão. Ele cria essa aliança com Abraão sobre a sua descendência, sobre a sua parentela, sobre as suas sementes. E mais adiante, para ser exato, no capítulo 21 da Palavra do Senhor, sabe, essa promessa ela se concretiza. Enfim, nasce então Isaac, o filho da promessa de Deus para com Abraão. Cara, que louco, hein? Imagina a alegria de Abraão. Cara, e assim continua a palavra do Senhor. Só que, vamos lá, no capítulo seguinte, ou seja, no 22, acontece uma coisa que, cara, dói, sabe? Dói bastante. Mas como assim, Jairo? Vamos lá. Acontece que o menino cresce, Isaac cresce. Então chega Deus para Abraão e fala: Abraão, Abraão, vem cá. É duro um pouco isso ouvir. Mas Deus pede o filho de Abraão, sim, Isaac, o filho da promessa. Deus fala: Abraão, sacrifica teu filho para mim. Dá-me o teu filho como oferta, como sacrifício. E o que Abraão fez? Cara, simplesmente Abraão seguiu a palavra do Senhor. Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E então Abraão fez aquilo que o Senhor pediu. Sabe? De madrugada Abraão se levantou, tomou 2 servos, um jumento, um cavalo e seu filho Isaco, e junto com eles lenha e fogo, e foram ao caminho ao qual o Senhor falou: lá eu vou revelar o monte ao qual acontecerá isso. Então foi Abraão. E no caminho, Abraão conseguiu avistar o monte a qual o Senhor falou para ele. Então Abraão pede aos seus servos para esperá-lo ali, enquanto ele caminhava a sós com Isaac. E no caminho, Isaac pergunta a Abraão: isso dói agora, pai, mas onde está o cordeiro, o qual o Senhor vai sacrificar, servir como sacrifício? Então Abraão responde a Isaac: o Senhor proverá, o Senhor proverá o seu sacrifício. Mano, isso doeu. Mas aconteceu o que? Chegando no lugar exato que o Senhor falou, Abraão constrói ali o altar, sabe? O holocausto onde ele sacrificaria. E de repente, Abraão pega o seu filho, amarra-o e coloca sobre o altar. E pega a adaga e vai efetuar o pedido do Senhor. Então, quando ele está ali prestes a finalizar, então a palavra de Deus diz que lá do céu apareceu um anjo bradando, falando: Abraão, Abraão. E então Abraão parou e falou: eis-me aqui. E o anjo continua dizendo: calma, não ataques, não faça nenhum mal a este moço, a teu filho, porque agora eu sei que temes a Deus e que amas ao ponto de entregar o seu único filho.
Isso parece familiar, não? E aqui começa o nosso ponto. Cara, olha só que coisa louca. Deus promete a Abraão semente e então entrega a Abraão o filho da promessa. E Abraão tem esse filho. De repente chega Deus, fala a Abraão, pedindo de volta o filho, sabe? Pedindo como sacrifício. Cara, e de uma forma tão radical, Abraão simplesmente foi lá e obedeceu. Coisa louca, não? Eu fiquei me perguntando, cara, como é que Abraão foi tão louco assim de entregar assim? Porque surgiu uma dúvida, como é que Abraão sabia que era a voz do Senhor? Será que ele não se perguntou dentro dele? Como se foi uma promessa de Deus, Deus ia pedir de volta, sabe? E de uma forma tão forte, tão cruel. E eu ficava me perguntando, cara, que loucura, mano. Não faz sentido, como assim? Deus dá essa promessa e pede de volta. Como é que Abraão foi tão louco de obedecer essa voz? Será que ele não teve dúvida se essa voz realmente era do Senhor? E eu ficava com essa dúvida e o Espírito Santo me falou, Jairson, sabe por que ele não duvidou? Sabe por que ele obedeceu a voz? Porque ele conhecia a voz do Senhor, porque ele conhecia a minha voz. Então ele obedeceu. E mesmo que fosse o filho da promessa, ele estava convicto da primeira promessa que o Senhor fez, que a sua semente seria em número gigantesco, ao ponto de não poder contar, lembra? Como das estrelas. Então, Abraão sabia que mesmo se aquilo acontecesse, a palavra de Deus iria se cumprir. Cara, que magnífico, mano. Que magnífico. Olha só. Deus estava me pedindo isso, mas de acordo com a sua promessa, e Deus não é homem para mentir. De acordo com a promessa que ele me fez, ele poderia me dar muito mais, porque ele me prometeu que a minha descendência, que a minha semente seria grande. Ele falou para mim que eu seria pai de nações. Cara, que coisa, sabe, de explodir a mente. Cara, é surreal isso, mano. Convicção que Abraão tinha na palavra de Deus de reconhecer a voz do Senhor. E nessa mesma atmosfera eu queria te contar sobre um cara amado pelo Senhor, ousado nas mãos de Deus. E ele se chama Elias. E lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, cara, fala sobre isso, sabe? Elias está numa caverna e intercedendo ao Senhor. Então o Senhor chama Elias, sai para fora, perante a minha face. Então, de repente, começa a vir um vento muito forte sobre aquele lugar, ao ponto de quebrar rochas, sabe? E ele olhou assim e viu que o Senhor não estava naquele vento. E de repente começou um terremoto. Logo após o vento, começou um terremoto grande. E Elias também viu que ali não estava. Cara, e após esse vento, esse terremoto, veio também o fogo. Um fogo que tomava conta daquele lugar. Porém, Elias, ele viu que, como das outras vezes, o Senhor também não estava nesse lugar, no fogo. Então, após o fogo, começou a surgir uma voz mansa, delicada, sabe, doce. E então Elias vestiu seu manto, vestiu suas roupas, sua túnica, cobriu o rosto e foi, porque ali ele sabia que era o Senhor. Sabia que o Senhor estava ali. Cara, mais um que reconhece a voz do Senhor, sabe? Eu queria abrir um parênteses nessa de Elias, porque muitas vezes a gente espera algo assombroso, algo grandioso. Claro, Deus é isso,
é assombroso, é grandioso. E nós esperamos muitas vezes coisas assim, grandiosas, diante dele. Mas, sabe, levando em conta o que aconteceu com Elias, muitas vezes Deus vai agir na simplicidade. Deus vai agir calmo, sereno e tranquilo. Sabe, de uma forma sutil. Por isso que é bom a gente aprender a conhecer a Deus, prestar atenção nos detalhes, porque Deus se revela muito através dos detalhes. Fechando parênteses, vamos continuar. Cara, e agora eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Se Deus falasse hoje com você, será que você reconheceria a voz do Senhor? Se Deus te pedisse aquilo que é de valor para você, aquilo que você ama muito, sabe? Guarda muito. Se Deus te pedisse que entregasse a Ele, que rendesse a Ele esta coisa, você daria ao Senhor, você iria, você entregaria por amor ao Senhor. Você ama aquilo, mas você ama mais ao Senhor, como esses homens fizeram, sabe? Entregaram-se, entregaram tudo por amor ao Senhor, como Deus também entregou tudo que Ele tinha por amor a nós. Será que nós poderíamos entregar tudo aquilo que a gente ama por amor a Deus? Então, que após este vídeo você possa se colocar nesse lugar, você possa se fazer essa pergunta, sabe? E levando em conta, se inspirando nessas pessoas e várias inúmeras outras pessoas que estão na palavra de Deus, que reconhece que vive coisas grandiosas nos propósitos de Deus, através da palavra de Deus, através do ouvir, que você possa se envolver, criar esse relacionamento com Deus, para que você possa ter a convicção do que a palavra do Senhor diz a respeito sobre você, sobre sua vida, sobre o seu futuro, sabe? Então, como esses homens e diversas outras pessoas aqui, você possa estar neste lugar, que você possa buscar reconhecer a voz do Senhor. Então, para encerrar, eu deixo uma palavra que está lá em Jeremias 33:3, que o Senhor fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mas eu. Então, que você possa buscar o Senhor, conhecê-lo mais, sabe, se entregar mais, ao ponto de conhecê-lo e descobrir coisas incríveis que Ele tem para cada um de nós sobre as nossas vidas. Mas antes, precisamos conhecê-lo e aprender a ouvi-lo e a conhecer a sua voz, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então eu convido a você a conhecer a voz do Senhor através da palavra de Deus, através da oração, sabe, de um contato a mais que 15 minutos, de que 10 minutos um louvor e mais fundo.